Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2016, esse é o Bom Dia Mercado, eu sou André Moraes e ontem a Bolsa recuperou um pouco do que tinha perdido no dia anterior e foi um dia completamente atípico, a gente teve aí altas e quedas durante o intraday e tudo isso ficou, aliás, e até a 1h30 da tarde, né? A gente tinha um mercado extremamente vendedor. Parecíamos, inclusive, que ia romper a mínima do dia anterior, no dia que a gente caiu mais de 5%. O que mudou a partir da 1h30? Saiu um dado que era o dado mais esperado do dia, que era de estoque de petróleo nos Estados Unidos. E esse dado mostrou que tinha um estoque muito maior do que era esperado, né? Na hora que saiu essa notícia, o petróleo subia 1,5%. Alguns segundos depois, ele já caía quase 1%. Só que, por incrível que pareça, né, e mais uma vez, eu acho que dados que saem durante o dia, notícia, enfim, outras coisas, né, elas são muito interessantes para o longo prazo, mas para o curto prazo o mercado é completamente irracional. Né? 15 minutos depois da notícia do dado mostrar que o estoque do petróleo veio muito maior do que se esperava, o petróleo já subia 3%, meia hora depois o petróleo já subia 5%, uma hora depois o petróleo estava subindo quase 7%. E isso mudou o rumo não só da Bolsa brasileira, mas também da Bolsa do mundo inteiro, já que essa crise e essa queda de mercado que a gente viu no último mês, né, principalmente nos mercados emergentes, mas também no mercado americano, que caiu com uma força grande, está muito relacionado à queda no preço do petróleo. Né? Então, o S&P 500, que estava caindo quase 1,5% naquele momento, fechou com alta de quase 1%, e a nossa bolsa, que também estava praticamente no 0 a 0, fechou com uma boa alta aí de quase 3%. E esse reflexo de ontem acaba também espirrando hoje aqui, tanto no mercado futuro americano, que opera no positivo, quanto no nosso mercado brasileiro. Nosso índice futuro acabou de abrir, agora há pouco estava subindo perto de 1%, agora está subindo até mais, né? Está subindo aí quase 1,5%, ou seja, uma perspectiva de abertura positiva para o nosso mercado hoje, perfeito? Bom, hoje o nosso Bom Dia Mercado, onde a gente fala sobre ações e fica olhando ações, vai ser um pouco mais curto, porque hoje eu vou receber uma convidada especial, a Cristiane Parisi, que é estrategista aqui da XP. Ela faz todo mês um relatório de alocação muito completo, que não está ligado, claro, exclusivamente só em ações, né? Um relatório de alocação que contempla todos os nossos mercados, quer dizer, a gente vai falar aqui com a Cristiane sobre muito mais do que o mercado de ações, mas sobre a alocação. É um papo bem legal, a gente vai mostrar um panorama, o que esperar tanto aqui no Brasil quanto no mundo para esse mês de fevereiro e também falar de alguns perfis, mostrar alguns slides para vocês. Então a gente vai, a partir das 9h25, 9h30, falar um pouco sobre isso, fazer uma coisa um pouco diferente, que eu espero muito que vocês gostem, tá? Aliás, essa é a primeira novidade do ano, né? A gente tem um monte de coisas novas que vão ser apresentadas para vocês ao longo desse ano e uma delas é exatamente a partir do mês de fevereiro, né? Todo mês a gente vai ter uma semana onde a gente vai tratar de um determinado assunto, tá? Para esse primeiro mês a gente vai falar sobre profissionais de mercado, então a gente vai ter aí durante uma semana, a gente vai receber alguns convidados para falar sobre profissões do mercado financeiro, desde o trader, que vive de mercado, a gente já está convidando alguns traders para vir aqui fazer uma mesa redonda e a gente bater um papo sobre isso, até mesmo agentes autônomos e também aqui o pessoal da XP Investimentos para falar sobre o que você precisa, caso queira ser um agente autônomo, fazer. Então, quais provas tirar, como estar habilitado perante os órgãos competentes para exercer a profissão, o que precisa de investimento e exatamente qual é a perspectiva de retorno para o agente autônomo nos próximos anos. Né? É uma profissão que mudou muito de perfil. Antes o agente autônomo ele era principalmente agente de renda variável, né? Então ele direcionava operações para a bolsa. Hoje ele é um assessor de investimentos que direciona para vários setores. Então a gente vai falar nesse primeiro encontro, nessa primeira semana de produto,
sobre profissionais de mercado, vamos falar também sobre a profissão do analista, vamos estar eu, o Celso Plácido, enfim, por enquanto nós dois. E para março a gente tem uma novidade bem interessante, né? A gente vai falar sobre renda fixa, mas não vai ficar aqui explicando tudo tintim por tintim, como funciona os vários produtos. Para isso a gente vai até ter uma surpresa que em março eu falo para vocês vão ter tudo isso. Mas a gente vai trazer agentes que controlam a renda fixa aqui no Brasil, gente da CETIP, gente do Tesouro Direto, gente do FGC. Quer dizer, a gente vai trazer realmente informação de qualidade, mostrando exatamente os meandros da renda fixa. Quando a gente fica focado só em rentabilidade, a gente se esquece um pouco que, em primeiro lugar, o mais importante não é a rentabilidade, né? Em primeiro lugar, o que importa. O trabalhador que sua para guardar um pouco de dinheiro no mês e quer investir, ele se preocupa principalmente com segurança. Então a gente vai focar nessa semana, né, em como funciona toda a estrutura que oferece a segurança para os investimentos em renda fixa aqui no Brasil, perfeito? Bom, vamos falar um pouco de Bovespa, né? Então, já vindo aqui para o gráfico, a gente ainda não tem no gráfico diário nenhuma informação de reversão de tendência, né? A gente teve aí o ativo Ibovespa, né? O índice Ibovespa fazendo um fundo há muito pouco tempo, mas já temos uma sinalização interessante, né? Depois do pregão de terça-feira, parecíamos que ia romper o fundo do ano que a gente tinha deixado aqui no dia 20 com muita facilidade, mas acabou que ele ganhou força ontem e pelo menos até agora não quis romper esse fundo, tá certo? Ainda, como eu falei para vocês, não tem nenhuma informação gráfica de reversão de tendência, mas é claro que o analista ele tem que ficar atento, né? Não pode dormir no ponto, porque se essa informação de reversão de tendência vier, provavelmente vai dar muito mais dinheiro do que deu essa venda aqui, por exemplo, tá? Eu sempre falo para vocês que na reversão de tendência é o único momento em que só o preço não mostra para a gente essa reversão. É o único momento que eu gosto de observar também um indicador, tá? O resto do tempo a gente fala só em preço, né? Então, para a gente ter uma noção melhor aí dessa reversão de tendência, para a gente ter uma ideia melhor dessa reversão de tendência, esse indicador aqui, que é o difusor, que nada mais é do que um MACD com mais uma linha de longo prazo, que é essa linha preta, precisa estar cruzado para cima, né? Isso não vai acontecer nem essa semana e nem na próxima. Provavelmente daqui a 2 semanas no máximo, no mínimo, é que a gente vai ter uma noção melhor de reversão de tendência, perfeito? Então a tendência macro ainda é de baixa. Acho que oportunidade de compra só vai aparecer para quem gosta de gráficos de 60 minutos, né? Então, nos 60 minutos, a gente teve naquela correção toda nada mais, nada menos do que uma correção do gráfico de 60 que não sequer rompeu o fundo, tá ok? Então, aqui no gráfico de 60, a gente pode tranquilamente continuar na tendência de alta e, para quem opera esse gráfico, é claro que não está focado mais em venda, em sim em compra, tá ok? Eu opero o gráfico diário e acredito que a maioria aqui de vocês também. A nossa hora, a hora do gráfico diário reverter vai chegar, mas não é essa hora ainda, né? Então a gente precisa ter paciência e entender sempre que o mercado sempre vai achar uma forma de te dar um trade, né? Então aqui, diferente em outras profissões, a gente pode perder oportunidades e a gente perde muitas desde que essas oportunidades não atendam à nossa estratégia. Então se a sua estratégia é operar a favor da tendência no gráfico diário, a hora ainda não chegou, tá? Ou pelo menos para compra, né? Para venda já passamos da hora, né? Já estamos nessa coisa da venda já faz tempo. Vai chegar uma hora e a gente tem que saber aproveitar, porque aí essa oportunidade a gente não vai poder perder, perfeito? Vamos lá, deixa eu começar a responder as perguntas de vocês, tá? E deixa eu começar aqui respondendo a pergunta básica, né? Pessoal, onde se acha o índice futuro do Ibovespa? Pois bem, esse gráfico que está aqui na tela é o gráfico que tem no home broker da XP Investimentos. Então, se você clicar lá, vai abrir esse gráfico. Provavelmente ele vai abrir com fundo preto, porque o padrão é o fundo preto. Eu gosto mais de fazer apresentações com fundo branco, acho que fica mais claro para vocês enxergarem, por isso que o meu está branco. Para você ver o índice futuro, é só digitar aqui WinFut, tá ok? Você tem uma série histórica do índice futuro, é até aconselhável você usar quando for olhar um gráfico diário e também um gráfico semanal,
né? Eu nem gosto muito de usar gráfico semanal, porque você tem a distorção que no preço do índice futuro está embutida a taxa de juros. E aí tem lá, por exemplo, o topo de 2008 está lá, por conta desse juro embutido, está lá em 133 mil pontos. Isso não condiz com a realidade. A Bolsa nunca chegou nem perto dos 100 mil, quanto mais dos 133 mil, tá ok? Mas você tem esse gráfico, pelo menos para você ter uma noção de como está sendo a abertura, tá? Agora, para operar, se você quer operar índice futuro, você tem que digitar o código que está valendo no momento. Neste momento é o G, então você tem que colocar WIN, WIN, tá? Esse é o mini contrato de índice futuro e o ano é 16. O G é a letra que está funcionando, isso muda de 2 em 2 meses, quer dizer, todos os meses pares do ano, na terceira quarta-feira, na quarta-feira mais próxima do dia 15, né, dos meses pares, esse código muda, mas por enquanto é o G. G16, quando você coloca isso, é o mesmo gráfico, só que ele tem data para começar e acabar. Então ele não tem série histórica, ele começa aqui quando teve a primeira negociação em setembro e vai acabar quando em fevereiro ele vencer, tá ok? Então esse é o gráfico do intraday e quando você for operar na sua corretora, esse é exatamente o código que você vai digitar, tá? Esse é o gráfico, por exemplo, dos 5 minutos do índice futuro. Lembra que eu falei que até 1,5 o mercado caiu, né? Então, olha, a gente veio para uma alta no início do dia, derreteu exatamente a 1,5, fez o fundo aqui e após isso subiu e subiu com bastante vontade, continua subindo inclusive hoje. Abriu em alta e está aí subindo ainda mais, perfeito? Vamos lá, vamos para as outras perguntas. André, fala da Pomo 4. Então, esse ano foi engraçado, né? A gente acertou. Eu sempre falo que o trader ele tem dois desafios, né? Ele tem que acertar a direção do mercado e acertar o ativo no timing certo, né? A gente eu acho que na segunda semana a gente achou que seria uma semana de repique e não foi, né? A semana foi ainda uma semana de queda. Mas na terceira semana a gente acertou o repique, essa semana também a gente falava de, cara, que era impossível prever o que iria acontecer, então eu não tracei nenhum cenário. Mas na semana passada a gente falou de Pomo 4 na compra, né? Então acertamos o ativo, mas erramos o timing, porque essa semana eu olhei e falei, putz, acho que não vou falar mais de Pomo 4, ela não tá tão bonita mais e tá com pouca liquidez, eu não quero sugerir isso, porque são muitos clientes e acaba que a gente sofre com problema de falta de liquidez. Mas Pomo 4, quem perguntou, deixa eu ver, foi o David, parece que vai, né? Muita gente ficou comprado da semana passada, porque ela não bateu o stop, ela teve até um dia de queda, acabou voltando. O stop inicial estava abaixo de 1,90 ou 1,91, se não me engano. E ontem ela fez um movimento muito importante. Dá uma olhada no gráfico, tá? A Pomo 4 está rompendo um pivôzinho de alta, né? Assim como eu imaginei, a hora que isso acontecesse, o difusor estaria cruzando para cima. Então a linha vermelha já está acima das outras duas e a linha laranja está cruzando a linha preta, tá? Então você tem um indicador te mostrando que, olha, eu estou cruzando para cima, eu não acho que teremos um novo fundo. E o preço também já te deu essa dica, ele deixou um fundo mais alto que o fundo anterior. E se, cara, não precisa nem romper o topo, né? Se chegar aqui em 2,50, tá feito o trade, tá ok? Então, David, eu gosto bastante aí da Pomo 4 e acho que um bom stop seria abaixo de R$ 1,95, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum pedido. Bom dia, poderia comentar São Martinho? Posso. Na verdade, São Martinho foi até uma recomendação de compra minha, tá? Ela está aí tentando romper máxima histórica. Ela não está conseguindo ir embora, né? E é natural. Com o mercado em queda muito forte, ela se mantém bem. Mas como ela se tornou uma ação defensiva, quando o mercado tem possibilidade de repique, muita gente sai dela para usar nesses ativos que estão em queda mais forte. Então ela tem mais dificuldade de subir quando o mercado parece ter um repique, tá? O ideal para São Martinho deslanchar é o mercado lateral, que o pessoal acaba ficando com medo e vindo para cá. Mas ela está aí bem perto do nosso preço de compra e eu continuo acreditando muito que acima dos 49 vale muito a pena, Lousano, ficar focado nela, tá ok? E GGBR comprado, como eu já falei para vocês, né, eu ainda não vejo nenhum motivo para estar comprado em GGBR no gráfico
diário, ela não tem de forma alguma tendência de alta, mas se você já está comprado, eu acho que o stop dela é abaixo desse fundo aqui. Isso aqui foi quarta, terça, o fundo de segunda-feira que está aqui abaixo de 3,55, tá? Não deixa cair abaixo disso que eu acho que não vai valer a pena, tá ok? Vamos lá. André, por favor, analisar KLBN11. Vamos lá falar de Klabin 11. Bom, Klabin em forte tendência de baixa, né? Ela, depois de uma subida muito forte, perdeu a tendência, caiu com muita força, lateralizou e agora está próximo de romper o fundo, tá? Então eu prefiro aqui em Klabin ficar atento para, se ela perder esses 19,12, a gente pensar numa próxima venda, tá ok? Não vejo nenhum time de compra no gráfico diário, tá? Eu até acho que o gráfico de 60, se ela começar a subir aí, pode dar uma oportunidade de compra, tá? Para um trade curto, mas no gráfico diário o ideal seria o rompimento do fundo para a gente tentar uma nova venda com ela, tá ok? O Cláudio fala, gostaria de saber de Fibria. Bom, Fibria é a única operação que está andando bem essa semana, né? Ela caiu, rompeu o fundo, a gente vendeu aí no rompimento de 41,67 e ela está bem fraca, tá? Então é um setor que reverteu tendência, a gente felizmente conseguiu entrar nessa onda, foi bom. Então eu espero que ela continue a cair, não precisa cair muito, só precisa vir aqui a 33,96, para mim já estava bom, tá? Já vamos mudar o stop da operação, colocar aqui o preço, o stop 3% acima do preço de fechamento e deixa cair, deixa arder, tá ok? Vamos lá. André, bom dia. Posso entrar vendido em Ambev e hipermarcas? Olha, eu gosto muito, tá, de esperar um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Então, quando eu tenho um gráfico como é, por exemplo, de Ambev, em tendência de baixa no diário, né, eu observo o semanal. Gráfico semanal de Ambev, se perder o fundo de ontem, também fica abaixo da média de 72 no gráfico semanal. Então, o que a gente precisa é que você tenha um pivô de baixa no gráfico de 60, tá ok? Então, olha só. Ambev está em tendência de alta no gráfico de 60, subiu, desceu aonde tem que descer, que é exatamente na média móvel, encontrou suporte e está voltando a subir de novo, tá? Então, vamos vender Ambev? Vamos. Quando? Se ela falhar na tentativa de romper esse topo e montar um pivô de baixa, porque aí o que acontece? A partir do momento que ela romper esse fundo, que seria exatamente essa região aqui, 17,60, marca aí, você vai ter diário, semanal e 60 minutos olhando para baixo. É muito mais fácil fazer um trade quando você tem esses três tempos, que são os tempos importantes para o swing trade olhando para baixo, tá ok? Então, neste caso, o gráfico de 60 minutos te serve como apoio do gráfico diário. Então, ele precisa estar na mesma direção do gráfico diário, perfeito? Então, não vejo nenhum problema em entrar vendido em Ambev, Alan. Eu só esperaria exatamente essa condição que eu estou mostrando aí, tá? A mesma coisa acontece com hipermarcas. Hipermarcas tem uma condição que, se ela não romper o topo, ela pode entrar em onda 3 no gráfico diário, onda 3 para baixo. Para você pensar nessa venda, você precisa de um pivô de baixo aqui em hipermarcas. Por enquanto, a gente nem tem ideia de que isso possa acontecer, tá? Então tem que ter um pouco de paciência e esperar esse timing para justamente você poder pensar nessa venda, tá ok? Bom, o Marcelo pedindo para falar de Ambev, a gente acabou de falar. Bom dia, André. Pode comentar sobre a LPL4, LPL4 e GGBR, a gente já falou também. Bom, vamos lá falar de LPL4. No gráfico diário, ela tem tendência de baixa, tá ok? Ela tem aí, vem de uma forte queda, por sinal, desde lá de trás. A gente fez algumas operações de venda que foram muito boas. Tomou uma stop quando ela rompeu esse fundo, subiu, a gente vendeu quando rompeu esse fundo e ela subiu. Faz parte, né? E agora, no gráfico diário, ela está numa região de resistência, tá ok? No gráfico diário, eu não enxergo compra para ela, né? Eu que opero o gráfico diário não compraria de forma alguma. E isso é interessante para compra quem opera gráfico de 60. Ela está no ponto certo, acima desses 7,90 até de R$8, você pode comprar esperando um novo topo, com stop aqui abaixo desse fundo, abaixo de 7,60, perfeito? Eu prefiro que ela faça esse movimento, tá? Então, olha, se LPL subir, falhar na tentativa de romper o fundo, o topo e descer, a gente pega esse rompimento aqui para fazer uma venda, aí estaremos aproveitando o gráfico de 60 minutos, voltando para a mesma tendência que o diário, voltando para a mesma tendência do que o semanal,
para ficar focado nesses 3 gráficos para venda, tá ok? Então é só esperar o movimento do gráfico de 60 minutos. Se ele subir e fizer novo topo, ou aproveita quem gosta do gráfico de 60 e se você opera gráfico diário, fica de fora. Espera o primeiro pivô de baixa no gráfico de 60 para fazer uma venda, tá ok? Alan, histórico diz não se vende Ambev 3. Mas o histórico também dizia para não vender Pecari e ela está caindo 70%, né? Eu acho que o histórico diz e precisa ser muito respeitado, assim, aí eu concordo perfeitamente, não se opera contra a tendência, tá? Mas se a tendência de Ambev for de baixa, cara, não existe nenhum problema em tradear Ambev vendido, né? A não ser que você não coloque stop. Mas se você não colocar stop, você vai perder dinheiro vendido até em Petrobras, tá? Então, esse não é um problema da venda, né? Esse é um problema da indisciplina. Então, o que eu acho que é muito importante a gente frisar e repetir não se opera contra a tendência. Agora, se a tendência de qualquer ativo for de baixa, não existe nenhum problema em se operar a venda. O problema é tentar vender a Ambev com ela em tendência de alta, né? Então, nos últimos 4 anos, a Ambev só agora tem tendência de baixa. Ela, nos últimos 3, passou boa parte em consolidação, consolidava, rompia para cima, consolidava, rompia para cima, e agora tem tendência de baixa. Então, foi muito complicado realmente, eu concordo contigo, operar vendido Ambev nos últimos 4 anos, porque ela sempre teve tendência de alta. Agora, a partir do momento que a ação tem tendência de baixa, não existe nenhum problema em se operar vendido, tá? Não é porque uma ação não cai há muito tempo que ela não pode reverter tendência. Aliás, isso a gente viu acontecer esses dias em Pecar, né? O Pecar saiu de 110 para 30 e poucos reais, a gente viu acontecer com Klabin, a gente viu acontecer com Suzano, a gente viu acontecer agora com Fibre, né? A gente viu acontecer com Sula 11, né? Então, e como é justamente nas reversões de tendência que a gente tem boas oportunidades, essa frase não fica tão bem. Então, o que não tem um bom histórico, realmente eu nunca vi fazer dinheiro, foi operar contra a tendência, mas a favor dela não tem nenhum problema, tá? O Bruno está pedindo Cielo 3. Bom, Cielo é uma também que a gente tem uma grande volatilidade nos últimos dias. Ela soltou balanço, né? No primeiro dia caiu bastante, mas ontem recuperou tudo, né? Deixa eu tirar essa linha daqui, porque ela está no meio de alguma coisa aqui que não funciona mais. Está no gráfico de 60 minutos. Deixa eu vir aqui para o gráfico diário, tá ok? Bom, Cielo continua na tendência de baixa, né? Ela está caindo já há bastante tempo, passando por um pouco de recuperação, depois de uma queda um pouco mais forte por conta do gap, inclusive aí o gap por conta do balanço dela, tá ok? Então fez novo fundo aqui a Cielo, passando por um pouco de recuperação. Qualquer vinda nessa região de médias móveis, pivô de baixa no gráfico de 60, a gente tem novas vendas com ela, tá ok? Vamos ver mais uma aqui, antes da gente falar um pouco de panorama e de alocação, que é um assunto novo e que todo mês a gente vai trazer para vocês aqui. Vamos falar aqui de Sula 11. Bom, Sula 11 fez o que a gente acha que boa parte do mercado vai fazer daqui a pouco, né? Desceu, veio na média, voltou a cair, tá? Foi uma subida bem forte na semana passada, uma subida aí de 16%, né? Mas a gente costuma falar com vocês e repete sempre, né? Porque é importante, é a história do elástico, né? O elástico esticou para baixo, a Sula 11 caiu desse topo até o fundo aqui, opa, peguei aqui a linha errada. A Sula 11 caiu desse topo aqui até o fundo 31%, muito rapidamente, né? Isso aconteceu em 31 pregões, em um mês e meio, e aí era natural que ela se recuperasse disso também com bastante força. Então está voltando para testar o fundo, não tem nenhuma informação gráfica de reversão, então eu vou acreditar que ela vai vir aqui romper esse fundo de 15,70 e continuar na tendência de baixa, perfeito? Bom, como eu falei mais cedo, a gente começa as novidades do ano. Hoje eu vou receber aqui a Cristiane Parisi, que é estrategista da XP Investimentos. Bom dia, Cristiane. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo jóia.
A gente vai falar um pouco sobre panorama de mercado e alocação de carteira. Então, Perfeito. a gente vai sair um pouco só do assunto renda variável, que é o que mais a gente fala aqui. De vez em quando o Bruno Salles vem aqui falar um pouco de renda fixa também e tal. Também dá uma e vamos inovada. falar um pouco mais sobre o macro. Aliás, a gente podia começar, inclusive, falando sobre isso. O que você acha? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de panorama, né? O que é nosso pano de fundo aí para as discussões a respeito de alocação de carteiras, né, direcionamento dos portfólios. Bom, basicamente, né, entrando um pouquinho no mês de janeiro, enfim, o que a gente acabou acompanhando de cenário nas últimas semanas, do lado internacional, a gente teve aí grandes temas, né, continuando, né, a trazer volatilidade para os mercados. Eu gostaria de dar 2 destaques aqui. Né, o ciclo de commodities, né, petróleo principalmente. Principalmente petróleo. Acho que merece um destaque aí bastante importante. E China, né, com todos os seus impactos aí no desenvolvimento, na evolução da recuperação do crescimento das principais economias do mundo. Tá? Acho que esses seriam os 2 principais temas do lado internacional. E do lado de Brasil, que eu já vou entrar um pouquinho mais, né, a fundo, desculpa, a gente continuou tendo, né, uma cena política tendo um impacto bastante grande, né, nos preços de mercado e também, obviamente, acho que o grande tema aí, né, o que realmente chamou a atenção foi a evolução aí da atitude do Banco Central, né, o que a gente teve de evolução do lado de inflação, principalmente, né, e das expectativas em relação ao nível de preços, aí, tanto agora quanto para frente. Tá? Então, isso realmente acabou ditando a tônica dos mercados de forma geral. Tá? Isso em janeiro, né? Isso em janeiro, exatamente. Então, trazendo um pouquinho do que foi, né, no fim das contas, o pano de fundo para as nossas decisões em relação a carteiras e direcionamento estratégico de portfólios. Tá? Do lado internacional, né, entrando um pouquinho mais no tema China, né, commodities, né, o que a gente tem chamado aí de o grande ciclo vicioso, né, de commodities, a gente vem observando já há bastante tempo uma mudança, né, no modelo econômico de crescimento da China, né, que vem aí de um modelo muito baseado em indústria e investimentos, né, que demandava lá atrás um volume muito grande de matérias-primas, né, de commodities de forma geral, principalmente minério de ferro, para um modelo mais focado na demanda interna, né, mais focado nos serviços, no consumo. Então, isso naturalmente acaba reduzindo a demanda por matérias-primas e acaba tendo um impacto bastante negativo no preço das commodities em geral. Tá? Então, isso aí também tem um impacto tanto minério de ferro quanto petróleo e outras, né, commodities industriais de forma geral. O petróleo, né, nesse sentido, acaba também sofrendo bastante por conta de uma queda na demanda global de forma geral, né, principalmente nas economias desenvolvidas, o que, por outro lado, acaba tendo, né, um impacto positivo também no bolso do consumidor, né, que acaba gastando menos, né, com energia, combustível e sobra mais dinheiro para consumo. Então não tem demanda. de todo... E no caso do petróleo tem também o excesso de oferta com outros Exato. mercados, vindo também dos Estados Unidos, a questão do xisto, né? Sim, então... certamente. A gente tem... Esse é um dos motivos, né, para a queda do preço de commodities em geral e do petróleo. No caso do petróleo, especificamente, a gente tem também, né, um grande excesso de oferta, né, e isso trazendo bastante volatilidade nas expectativas do mercado em relação aos preços de energia em geral. Né, a gente vê níveis de oferta muito grandes, uma demanda baixa no mundo, né, Rússia, OPEP, o próprio estoque dos Estados Unidos, né, ainda muito em xeque. A gente viu aí nas últimas semanas um nível grande de oscilação de preço, muito por conta do que saiu em relação à expectativa de tamanho de estoque, né, de nível de estoque naquela economia, e todo o advento que a gente teve lá, né, com xisto, com Shale Oil, enfim. Então, toda essa dinâmica do mercado tem impactado negativamente nos preços de commodities e se por um lado isso afeta positivamente o consumo, né, principalmente nas economias desenvolvidas, né, o consumidor acaba tendo mais renda disponível para gastar, acaba tendo impacto bastante negativo nas economias que são mais vulneráveis, né, naquelas economias que dependem mais do petróleo e de todos os preços de derivados, como é a nossa, como é uma série de outros países emergentes que têm essa dependência maior. Então, do lado internacional, a gente continua vendo, né, essa dinâmica bastante conturbada em relação a preços de commodities, né, as emergentes sofrendo um pouco mais, né, as economias desenvolvidas ainda em processo de recuperação, algumas num ritmo mais acelerado, outras em ritmo mais lento,
né? E aí, logicamente, eu estou chamando a atenção para o ritmo mais acelerado dos Estados Unidos, né? Principalmente o que não é exatamente um consenso, né? Ainda existe muita discussão a respeito desse ritmo de crescimento, e outras em ritmo bem mais lento, como é o caso da Europa, né, e do Japão. A gente viu aí recentemente, ao longo do mês de janeiro, né, uma grande atenção para o posicionamento, né, para a reação dos bancos centrais em relação a justamente esse ritmo de crescimento, né. Embora a gente não tenha visto nenhum movimento, por exemplo, na Europa, agora o próprio presidente do Banco Central por lá, né, o Mário Draghi, já anunciou que podem vir novas medidas, né, ao longo aí dos próximos meses. O Japão tomou uma atitude, né, inovadora, aí, né, inédita, juros negativos. Com juros negativos. Né? A gente já tem juros negativos na Europa, né, em algumas economias do norte europeu, mas o Japão não tinha uma atitude como essa, né, não tinha uma reação como essa já há muitos anos. Né? Então, pela primeira vez, aí, vindo com juros negativos, justamente tentando, né, estimular a economia, que vem dando sinais ainda muito fracos de crescimento. Então, toda essa tônica, né, a reação dos bancos centrais, o impacto dos preços de commodities, né, e da evolução do ritmo de crescimento da China, né, justamente nessa transição de modelo econômico, continuam trazendo bastante volatilidade para os mercados. A gente viu isso ao longo do mês de janeiro, né, e do lado internacional foi e deve continuar sendo a grande tônica aí, né, ditando a tônica dos mercados. Tá? Do lado Brasil, né, a gente continua vendo uma guinada um pouco mais, vamos chamar de heterodoxa, né, na condução da política monetária e fiscal. A gente vinha de uma expectativa de políticas mais duras, né, principalmente do lado fiscal, dado que o Brasil precisa realmente fechar as contas, né, a gente não consegue arrecadar, a economia está passando por um processo, né, recessivo, e as receitas do governo continuam caindo e a gente gasta mais do que arrecada. Então, existe uma dificuldade de fechar essas contas. Né, o mercado, de forma geral, esperava que a gente tivesse um posicionamento mais duro, né, mas ao mesmo tempo, com a economia bastante fraca, a gente viu aí principalmente, né, o Banco Central assumindo um posicionamento um pouco mais heterodoxo, né, principalmente em vista do que a gente tem visto de inflação, né, de evolução da inflação, do nível de preços, que já vinha alto, né, muito por conta de correções aí de preços administrados, né, que estavam represados até principalmente o início do ano passado, e ao longo do ano passado tiveram a correção necessária, mas também outras fontes, né, de pressão de preço, como por exemplo o próprio dólar, né, que teve um impacto bastante forte, ainda está tendo, né, nos insumos de forma geral, que acabam impactando no preço de bens finais. Né? Então, por uma combinação de fatores como essa, né, inflação alta, crescimento baixo, né, na verdade praticamente negativo, né, as expectativas do mercado eram de que, né, a gente tivesse política fiscal um pouco mais dura, né, com eventualmente mais cortes de gastos, né, embora entendendo que aí a cena política acaba, né, o imbróglio político acaba realmente segurando um pouco o que a gente tem de ambiente para mudança nesse sentido. E do lado da política monetária, né, eventualmente até um aumento de juros, né, ou o Banco Central seguindo aí com o seu posicionamento para controlar o nível de preços. O que a gente viu, né, foi o Banco Central não mexendo no nível de preços, né, muito por conta de uma piora, né, nas perspectivas globais, né, então por todos os motivos aí que eu já comentei antes, né, os impactos de preço de commodities, né, esse foi um ponto bastante destacado aí na ata do Copom, né, do mês de janeiro, dificultando um pouco a implementação de medidas monetárias, aí, né, de aumento de juros ou de qualquer medida um pouco mais, né, ortodoxa, né, um pouco mais dura aí, né, de política monetária. Então, isso acabou, por outro lado, né, frustrando um pouco as expectativas do mercado, né, justamente por conta da inflação ainda bastante alta, e também acabou trazendo bastante volatilidade nos preços ao longo do mês de janeiro, e essa tônica também deve continuar. Então, isso logicamente associado a essa política fiscal também, ainda com bastante dificuldade de ser implementada, né, medidas realmente importantes, certamente ainda contando aí com bastante lentidão, né, por conta desse imbróglio político, evolução do cenário político, né, de forma geral, tendo impacto aí também diretamente no dólar, que acaba, né, nas expectativas para Brasil, risco Brasil, piorando as expectativas de dólar, que
consequentemente, acabam também impactando em mais alta de preços e assim por diante. Então, a gente está, né, num cenário bastante complexo, né? E é claro que existem oportunidades nesse sentido, é isso que a gente, né, acho que esse é o grande motivo de eu estar aqui, mas acho que é importante passar um pouco desse cenário que não é muito diferente do que o mercado em geral tem observado. Tá? Legal. Falando um pouco de produto, renda fixa, eu acho que o que vai pegar esse para o mês de fevereiro, talvez não seja nenhuma perspectiva da baixa de juros, mas também como você já falou, uma mudança completa nesse discurso de que poderíamos subir juros, o que veio da reunião anterior, para olha, agora a gente não vai subir, e já a gente falando que até o final do ano pode ser até que caia os juros, né? Mas ainda tem bastante oportunidades na renda fixa, principalmente ligadas, como você me falou ontem, à inflação, é isso? Sim, exatamente. Na renda fixa, né, até puxando um pouco o gancho do que você falou e que eu já tinha comentado, a própria ata do Copom trouxe uma sinalização muito grande de que a taxa de juros deve continuar praticamente onde está, né, com pouco espaço para subir. Realmente existe, por conta do cenário econômico, né, ainda que se tenha uma inflação bastante apertada, né, nível de preços aí, com expectativa até de continuarem subindo, né, ao longo dos próximos meses, ainda que a economia esteja fraca e possa contribuir um pouco para esse ajuste, existe um espaço muito pequeno para o Banco Central trabalhar, né? Então, e o que veio na ata foi justamente essa sinalização, né, de que os juros devem continuar como está, até uma possibilidade de corte, né, o mercado já começa a precificar isso, mas isso ainda não está muito claro, né? Mas o grande ponto é que sim, os juros devem continuar altos, mas com pouco espaço para a subida. Nesse sentido, na renda fixa, a exposição a ativos pós-fixados continua sendo interessante, continua sendo a parcela defensiva do portfólio, né, a que vai absorver aí eventuais choques, né, eventuais mudanças de rumo, né, na economia. Então, as nossas carteiras, em geral, elas continuam com um peso grande na renda fixa pós-fixada, principalmente os portfólios mais conservadores, né, como uma forma de defender o patrimônio em termos nominais, né, pelo menos no curtíssimo prazo, mas a gente vê, né, uma grande oportunidade nos títulos atrelados à inflação, né, que são aqueles como as NTNBs, né, principalmente, né, os títulos públicos com vencimento em prazos mais curtos, né, até 2019, 2020 no máximo, que são aqueles que justamente têm menor sensibilidade à variação de juros, contando, né, como todos os títulos públicos, eventualmente debêntures aí, atrelados à inflação. Com a inflação corrigindo, né, o valor monetário ali do dinheiro, o poder de compra, né, seja ele qual for, né, o seu poder de compra, corrigindo esse valor, né, então pagando a inflação mais um prêmio. Né. Então, do lado da inflação, a gente conta com um carrego, né, que a gente chama, ou seja, daquela precificação a níveis, né, históricos do patrimônio, né, que hoje são muito altos, né, e que a gente certamente vai contar ainda com níveis altos de inflação para frente, mais um prêmio atrativo de juros. Né. Então, são ativos bastante interessantes, o nosso grau de convicção, né, aumentou muito em relação a esses ativos, a gente realmente acredita que existe uma oportunidade muito grande nesse sentido, principalmente, como eu falei, nos papéis de prazos mais curtos, justamente porque a gente conta com a inflação do lado, né, do componente que atualiza o valor monetário do investimento e conta também com um prêmio atrativo, com uma possibilidade de volatilidade ali, né, de oscilação relativamente baixa, justamente porque a gente não vislumbra aí muito espaço em mudança de juros, pelo menos no curto, médio prazo, né, como a gente já comentou aqui, de cenário econômico e própria capacidade de atuação do Banco Central. Então, o nosso grau de convicção continua bastante alto. Eu estou vendo aqui, se puder mostrar aqui a tela, a gente tem um PowerPoint falando aqui, por exemplo, na renda fixa para o conservador, né, vocês sugerem até 95% de alocação no pós-fixado, né? Então é meio que isso que você está falando. Exatamente. Numa carteira mais conservadora, né, o que essa tabela está mostrando é que do lado esquerdo ali, né, na coluna portfólio, a gente tem a carteira em patamares estratégicos, né, no longuíssimo prazo, ou seja, por filosofia de investimento, eu estou pegando a conservadora como exemplo, mas por filosofia de investimento, um investidor mais conservador, ele teria, né, em condições normais de mercado, 95% da carteira atrelada a ativos pós-fixados, né, então CDBs, LCIs, LCAs, fundos DI, fundos de renda fixa em geral, e 5%, né, em ativos atrelados à inflação. Dado o nosso grau de convicção bastante alto agora
para os ativos indexados à inflação, o que a gente tem feito é aumentar essa exposição, né? Numa carteira conservadora, por exemplo, de 5 para 10, ou seja, a gente aumentou 5%, acho que isso vem depois, né, no gráfico em seguida. Então a gente está hoje, né, com 90% numa carteira conservadora, por exemplo, em ativos pós-fixados, com, né, uma reserva ali de liquidez de curtíssimo prazo para eventuais necessidades, né, ou oportunidades, e 10% em ativos atrelados à inflação. Quando a gente migra para portfólios um pouco mais arrojados, né, moderado agressivo, a gente aumenta essa participação da inflação. Tá? Então, em condições normais, né, a gente teria, por exemplo, uma carteira moderada, cerca de 10% de inflação. E hoje a gente tem 15%, justamente por conta desse grau de convicção maior para ativos dessa natureza. Então, de fato, a gente está aumentando a alocação em ativos ligados à inflação. Exatamente. Esse é um movimento, para todas as carteiras. Né? Exatamente, para todas as carteiras. Então, o nosso grau de convicção hoje, ele é alto em relação a esses ativos e a gente acredita que faz sentido carregar mais, né, de papéis dessa natureza em todas as carteiras, sempre com um ajuste para níveis de risco de cada portfólio. Esse é um movimento que a gente vem fazendo já, tá, há cerca de 3 meses. Legal. Então, continuamos com essa convicção. Pode cortar aqui, exatamente. Agora eu queria falar um pouco também sobre renda variável. A gente está vendo aí, falando com o pessoal, então é sempre 500, 600, 700 pessoas e tem muita gente falando, poxa, tem que comprar bolsa porque bolsa está barata, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No mês passado, vocês colocaram um gráfico mostrando exatamente o valor do Ibovespa ligado ao lucro das empresas e tudo mais. Exato, o gráfico de PI, né, que a gente chama o Price Earnings, ou preço sobre o lucro projetado. De fato, a Bolsa vem caindo muito, né? Certamente isso está aí no seu discurso já há bastante tempo. É claro que a gente tem observado isso, realmente existem papéis, né, a preços bastante interessantes, né, com grande desconto, papéis principalmente de empresas de boa qualidade, com boa gestão, mas que acabam sofrendo aí, né, por conta da grande volatilidade de preços, né, e de projeções de uma economia mais difícil, né, à frente. Agora, simplesmente falar que a Bolsa está barata, né, por conta de queda de preços não é tão trivial. Esse gráfico a gente gosta de olhar porque mostra, né, justamente que, embora o preço tenha caído bastante, tenha jogado esse indicador para baixo e é aparente, né, que a gente tem uma bolsa barata, quando a gente olha para lucro projetado e cenário, né, previsto, perspectivas para a economia local, global, né, toda essa dinâmica que eu comentei, a gente acredita que ainda a gente possa ter queda de lucros projetados, né, uma piora, né, nos lucros para frente. Então, que vão trazer esse indicador mais para baixo ainda, né. Então, a gente já viu esse nível mais baixo do que a gente está vendo hoje, né, em outros momentos de crise, né, como foi, por exemplo, lá em 2008, até antes disso, né, em épocas passadas. Então, a gente acredita que sim, ainda tem espaço, né, é possível ver ainda uma provável volatilidade, né, mais quedas de juros, né, mais piora nas perspectivas de empresas, por melhores que sejam em alguns casos, né. Em termos de gestão, né, ou até de ganhos com um cenário mais complicado para a moeda, por exemplo. Né? A gente tem boas empresas, né, bem geridas e que num cenário de real, né, desvalorizado, por exemplo, em relação ao dólar, né, ainda podem continuar se beneficiando, mas esse benefício, né, esse ganho, ele tem um limite, né? Ele depende também sempre da dinâmica da economia. A gente até está vendo isso hoje, né? Porque, por exemplo, ações que ganharam muito ano passado com a valorização do dólar, como por exemplo Suzano, como por exemplo Fibria, passam por um processo de queda na bolsa agora grande. Por quê? Porque o dólar já faz aí uns 4, 5 meses que não ganha espaço. Né? Claro que também está ligado ao preço da matéria-prima que eles vendem, que do ano passado subiu bastante, chegou no final do ano, teve um certo desconforto lá com o preço da papel e celulose, mas só do dólar ficar estável, essas empresas já sentiram, quer dizer, não tem espaço para uma subida sem parar. Né? Perfeito. Agora, é exatamente em linha com o que a gente fala sempre aqui. Né? O mercado é um lugar onde que às vezes até você tem uma distorção, mas não ficaria por tanto tempo a bolsa caindo e a bolsa barata e ninguém vendo, né? Então é aquilo lá mesmo. Então ainda não está barato, quer dizer, dependendo inclusive dos lucros que estão para sair agora, pode ainda estar caro, pode ter ainda mais queda. A gente ainda pode ter movimentos de queda aí nos preços, refletindo justamente essa piora aí nos lucros projetados. É claro que para perfis mais agressivos, né, perfis
né, que tem interesse em continuar com posição à Bolsa, a gente ainda vislumbra boas oportunidades, né? Em linhas gerais, a gente acredita que possa ter, né, uma nova queda, mas a gente não vê grandes triggers, né, grandes movimentos para acionar uma alta mais forte de Bolsa, mas sim tem oportunidade. Então não é que a gente está totalmente zerado, né? Nas carteiras mais agressivas, a gente ainda tem uma exposição pequena em Bolsa, mas uma forma de proteger, né, essa posição continuam sendo, né, as posições em derivativos ou qualquer forma de proteção. Então a gente continua recomendando, mesmo para os portfólios agressivos, né, que tem perfil de alocação em Bolsa, uma posição paralela em ativos que promovam essa proteção, né, como via derivativos, por exemplo. Então continuamos com essa recomendação. Tá? Legal. E vamos falar rapidamente também de multimercados e exposição internacional? Perfeito. Eu acho que é importante também aqui para a gente dar uma passada Claro, nisso. claro, principalmente exposição internacional, né? Em multimercados a gente continua com uma posição neutra, né, o que significa que não existe grande convicção para aumentar, né, muito a exposição nessa classe, nem para reduzir. Multimercados, né, e aí principalmente os fundos macro, né, que a gente chama que são aqueles, né, mais focados em operações de juros e moedas, continuam sendo uma forma interessante de diversificação do portfólio, né, principalmente pelas posições, né, pela competência, né, dos gestores em ter posições que se beneficiem de movimento de juros, né, nesse momento, principalmente, né, aqui no Brasil, essa grande volatilidade de juros acaba trazendo oportunidade de ganho também para os multimercados, e o câmbio, né, uma boa parte dos gestores estava posicionado em câmbio, né, no ano passado, contra a real, a favor do dólar, ou a favor do dólar contra outras moedas globais, dado o movimento forte do dólar, acabaram reduzindo essa exposição e voltaram a se posicionar agora, né? Estão vendo aí que realmente esse movimento quase paralelo aí, né, de câmbio, como você mesmo mencionou, de dólar contra real, tem uma hora, né, para acabar. Em algum momento a gente vai ver uma volatilidade maior no nível de câmbio, e esses gestores estão posicionados para isso, né? Pelo menos parte do portfólio, e também dólar em relação a outras moedas, né? No movimento de fortalecimento do dólar, que a gente deve continuar vendo, e não só pelo Brasil, né, estar desvalorizado, né, ou estar pior nesse sentido, mas sim pela própria recuperação da economia americana, né, em relação a outras economias do mundo. Então, os multimercados, eles acabam promovendo essa exposição, então a gente acredita que faz sentido. Por outro lado, a gente está no meio de um cenário bastante volátil, então não é tão trivial, né, aumentar a exposição, né, sendo que qualquer redução mais tática, eventualmente, pode levar mais tempo para acontecer. Então a gente prefere ficar, né, neutro nesse momento, mas considerando a exposição nos portfólios como uma forma de diversificação. Do lado da exposição internacional, aí sim acho que vale um destaque, né, é uma parte da carteira que a gente já vem aumentando há algum tempo, muito por conta também da diversificação que a gente acredita ter em outras economias, em fases diferentes de crescimento, né, em ciclos diferentes de crescimento em relação ao que a gente vê internamente, então faz um sentido, né, sempre que possível, diversificar os portfólios. Hoje o mercado brasileiro, né, a própria regulamentação tem facilitado esse processo, né? A gente tem hoje veículos locais que permitem essa diversificação sem necessidade de enviar recursos para fora, embora a gente tenha, né, essa possibilidade também, mas a exposição internacional hoje é uma parcela bastante importante e crucial nas carteiras como uma forma de diversificação, principalmente nas economias desenvolvidas, né? Que desaceleraram há alguns anos e começam a dar sinais de retomada, né? Na Europa. E, de certa forma, os Estados Unidos já retomou isso lá atrás, mas ainda tem um potencial de continuar. Ainda tem potencial, principalmente forte, quando a gente conta com a competência de gestores que fazem um trabalho mais ativo, né? De fato, quando a gente pensa em bolsa, por exemplo, americana, né, uma boa parte da recuperação já foi antecipada, né, e precificada pela bolsa lá, né? É sempre assim, né? O mercado mais volátil, mais líquido, acaba realmente antecipando, trabalha com base nas expectativas. A gente já viu, sim, de fato, um crescimento forte da bolsa lá, mas ainda existe, né, bastante espaço para isso acontecer. A gente continua acreditando, pelo menos uma parcela relativamente pequena do portfólio, a gente acredita que vale a pena buscar. E Europa, sim, né, acho que a Europa hoje é um dos grandes temas de investimento, porque está numa fase diferente também de recuperação, ainda tem muito para vir, né, a gente deve ver aí, né, pelo menos pela sinalização do Banco Central lá, né, do Banco Central Europeu, mais estímulos para a economia que devem continuar sendo positivos para a Bolsa. Então,
tem sido um grande tema dos gestores de forma geral, então existem oportunidades bastante interessantes aí. E na renda fixa, né, as oportunidades estão muito ligadas também à parte de crédito, né? Crédito de qualidade, de boa qualidade, né, mas que ainda tem preços, né, com espaço para valorização, né? O que a gente chama de high yield, né, mas o high yield, né, aqueles ativos que não têm grau de investimento, mas que têm, né, que estão no caminho de conseguir empresas menos alavancadas, menos atreladas, por exemplo, a petróleo, a energia, né, de forma geral, mais ligadas a serviços e consumo, tanto Europa quanto Estados Unidos principalmente, que a gente realmente vislumbra grandes oportunidades de ganho. Então, como uma forma de diversificação, como parte de composição da carteira, ainda continua sendo bastante interessante. A gente vai continuar batendo bastante nessa tecla e certamente vai fazer parte aí da tônica das carteiras nos próximos meses. Tá? Legal, muito bom. Bom, pessoal, eu conversei hoje com a Cristiane Parisi, que é estrategista aqui da XP Investimentos. Cristiane, já te convido para o mês que vem você voltar aqui para falar um pouco para a gente de cenário, de alocação. Obrigada, André. Foi um prazer participar aí do seu programa. Estou à disposição para os próximos meses. Legal, pessoal. Um grande abraço para vocês. Bom dia de trades. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Bom dia.